é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, cara amiga, amigo, membro. Quero saudá-lo com a passagem bíblica de Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Através dessas palavras do apóstolo Paulo, podemos perceber que ele vem e fala da ira de Deus. O que é ira? É aquele momento de raiva, de rancor, onde também muitas vezes a gente se enaltece e coloca os pingos nos is. Deus também é assim, com toda certeza. Ele tem os seus momentos também de furor, onde ele coloca ordem na casa. Mas o apóstolo também relembra que ele chama a atenção daqueles que vivem pecados, que têm más ações e que muitas vezes fazem com que os outros não conheçam a verdade sobre Deus. Na época do apóstolo Paulo, já havia aquelas pessoas que distorciam sobre Deus. Eles traziam novas filosofias, novas ideias e tentavam levar o povo por caminhos errados. E isso deixava o apóstolo Paulo completamente estressado. Ele também ficava irado diante desses momentos. E ele chama a atenção das pessoas dizendo: tem a ira divina? Tem. Mas também precisa conhecer a verdade sobre Deus. E o que ele quer dizer quando ele usa essa palavra de verdade? Que Deus tem o seu momento de justiça, de ira, de ordem, mas também ele tem os seus momentos de compaixão, de amor e de perdão, que precisa se lembrar esses dois lados de Deus, não somente se lembrar da ira, mas também da compaixão. A mesma coisa que o apóstolo Paulo menciona para os romanos, Martim Lutero influenciou na sua época. Ele vivia dentro de um período onde as pessoas tinham medo de Deus, pois a Igreja Católica daquele período só mostrava a ira divina, não mostrava o seu amor, não mostrava a sua compaixão e muito menos o seu ato salvífico na cruz pelos pecadores. E Martim Lutero cresceu dentro deste aspecto. Ele, por sua vez, estava cursando a faculdade de Direito. Quando teve um final de semana a oportunidade de sair da faculdade e ir para a casa dos pais. E quando ele estava no meio do caminho, ele foi envolvido por uma terrível tempestade. E uns dias antes, um colega seu havia sido morto por um raio. Ele estava amedrontado e teve a confiança de que aquela tempestade foi mandada por Deus para lhe castigar pelos seus pecados e pelos seus erros. Amedrontado diante daquela situação, Martim Lutero cai no chão e pede para que, por sua vez, se ele sobrevivesse a essa tempestade, ele voltaria e se tornaria monge. A tempestade passou e Martim Lutero cumpriu a sua promessa. Contra a vontade do seu pai, ele entra no monastério e se torna um sacerdote, agindo assim pelo medo. De igual forma, caros telespectadores, ainda hoje, muitos tentam trazer as pessoas à fé pelo medo, mas Deus quer nos envolver pelo seu amor. Se não fosse assim, ele não precisaria ter entregado o que ele tem de mais precioso, o seu filho, para que ele morresse na cruz para nos dar a salvação. Nós precisamos lembrar que Deus, com toda certeza, fica sim irado. Ele não gosta, ele não ama o pecado. Ele não ama as más ações humanas, mas ele ama o pecador. E ele quer que a verdade
prevaleça em nosso meio, que a verdade possa aparecer, que nós temos um Deus que sim, quer fazer a justiça, mas acima de tudo nós temos um Deus que não vive só irado, nós temos um Deus que nos ama e quer nos salvar, que diariamente possamos valorizar esta salvação e que possamos viver a nossa fé com alegria e sempre de novo com gratidão no coração, dar a Deus também os bons frutos da fé. Que Ele nos abençoe e nos guarde neste propósito. Amém.